Entendo que, do ponto de vista da população, o grande desafio é duplo, pois implica, em primeiro lugar, o empenho em manter sua autonomia por referência à máquina governamental e, em segundo lugar, atingir um grau de organização e mobilização capaz de unificar suas forças para conseguir inscrever nas medidas de política educacional suas reivindicações. E, do ponto de vista dos responsáveis pela formulação e execução das políticas educacionais, se trata de equipes sintonizadas com as aspirações populares pela universalização de uma educação pública com um alto padrão de qualidade, o desafio é vencer os obstáculos que militam contra a implantação do Sistema Nacional de Educação. E esses obstáculos são representados basicamente pelos seguintes pontos. Primeiro, pela histórica resistência à manutenção da educação pública no Brasil, que implica em investimentos sempre insuficientes. Segundo, pela descontinuidade das políticas educativas, que inviabilizam não apenas a instalação, como a consolidação do sistema. Terceiro, pelo ideário resistente à educação pública, que marcou tanto a mentalidade tradicional religiosa, como a mentalidade liberal e a positivista, assim como, atualmente, a mentalidade empresarial para a qual os interesses do mercado devem estar sempre em primeiro lugar. Quarto, pela resistência no plano legal, que invoca argumentos variados, tendo como carro-chefe a Constituição e o regime federativo para inviabilizar a implantação do Sistema Nacional de Educação. E quinto, pela cultura política enraizada na prática de nossos governantes, avessa ao planejamento e movida mais por apelos imediatos, midiáticos e populistas, do que pela exigência de racionalidade inerente à ação planejada exigida pela educação organizada na forma de um sistema nacional. Bem, após abordar o significado da noção de sistema educacional, assim como o alcance histórico da implantação do Sistema Nacional de Ensino, e, no caso do Brasil, as vicissitudes dessa questão e os problemas concernentes à participação popular, penso ser de interesse considerar como se deu a luta pela implantação do Sistema Nacional de Ensino em termos concretos na experiência histórica. Na impossibilidade de analisar essa questão nos diferentes países que passaram por essa experiência, eu tomarei um caso, o caso da Itália. Como sabemos, até a metade do século XIX, o território que hoje corresponde à Itália era composto por diferentes reinos, alguns dos quais dominados por potências estrangeiras, em especial pela França e pela Áustria. Da luta pela unificação, resultou, em 1861, a criação do Reino da Itália, sob a liderança do Piemonte, região industrializada do norte da península, que tinha a cidade de Turim como capital. Em consequência, foi estendida a toda a Itália a Lei Casati, um extenso texto composto de 380 artigos que regulava o funcionamento da educação nos seus mais diferentes aspectos e que fora aprovada no Piemonte em 1859. A Lei Casati, tratava minuciosamente do ensino superior, dedicando-lhe o título II, desdobrado em 15 capítulos e 141 artigos. Já o ensino primário foi objeto do título V, tratando no capítulo I do objeto do ensino, no capítulo II da idoneidade, escolha e deveres dos professores, no terceiro do salário e aposentadorias, no quarto das escolas privadas, no quinto das escolas normais e no sexto das disposições finais, compreendendo um total de 64 artigos. A responsabilidade pela instalação e manutenção das escolas, assim como pela admissão e pagamento dos professores, no caso das escolas primárias, foi deixada ao encargo das comunas, isto é, dos municípios. Nesse contexto, a escola elementar marcava passo,
premida por deficiências dos mais variados tipos, que iam da precariedade das instalações físicas até o estigma social dos professores, que, para sobreviver, eram obrigados a dar aulas particulares, sendo que, como denunciou o inspetor de Milão, nas zonas rurais encontravam-se frequentemente professores que deviam atender a outras ocupações, sendo não apenas mestres organistas, mestres sacristãos, mestres secretários, mas também mestres costureiros, mestres feitores, atendentes de botequim, camponeses. Além dessa condição profissionalmente degradante, o magistério primário, em especial as professoras, ficava subordinado ao mandonismo local, sofrendo perseguições, sendo obrigado a operar como cabo eleitoral de políticos, especialmente dos prefeitos, que, inclusive, por vezes, tratavam as professoras como suas servidoras pessoais. Com esse tratamento dado à instrução popular, a Itália chegou, ao final do século XIX, com metade de sua população analfabeta, o que levou Ernesto Nathan a afirmar, em 1906, o seguinte: em relação à nossa posição social, somos muito cultos e muito ignorantes. De um lado, atormentados pelo analfabetismo, de outro lado, pelo universitarismo. Bem, portanto, a situação da Itália, naquele momento, não era muito diferente daquela do Brasil, metade da população analfabeta. No entanto, ao longo do final do século XIX, desenvolveu-se uma intensa campanha pela avocação do ensino primário ao Estado, ou seja, ao governo central. A mobilização contou, inclusive, com a força do martírio da jovem professora, cujo nome, emblematicamente, era Italia Donati. Nomeada para a escola de Portiani, um povoado da região da Toscana, ela foi acompanhada de seu irmão, de nome italiano. Vejam aí como é emblemático, né? Ela se chamava Itálio e não se chamava Italiano, né? E ela foi nomeada para essa escola de Portiani e foi com seu irmão visitar o prefeito, que, após lhe oferecer um almoço, disse a ela de estabelecer-se em sua casa. Diante de sua firme recusa, o prefeito afirmou: "Ó, são surdos mudos vocês dois? Quero que esteja aqui. Esta sempre foi a escola do prefeito. E se não ficar aqui, você será professora por 6 meses e nada mais." À vista do estado de indigência de sua família, que ela esperava ajudar com o salário de professora, ela não teve outra saída senão sujeitar-se a essa imposição. Aí, vítima de assédio sexual e da maledicência, tendo recebido cartas anônimas, inclusive com acusação de aborto, Italia Donati encontrou no suicídio o meio de recuperar a paz e a honra. Tendo se afogado num reservatório de água junto ao moinho, os policiais que resgataram seu corpo encontraram no bolso do avental um porta-moedas, dentro do qual havia um bilhete com esta mensagem: "Seja o meu corpo deixado no tribunal para as oportunas sessões e visita médica que eu solicito, porque sou inocente da acusação a mim feita. Na gaveta da escrivaninha da escola há uma caixa contendo meus escritos. Perdoai todos a pobre infeliz. 1º de junho de 1886, Italia Donati, professora desventurada." Ela queria submeter-se a exames para provar sua inocência, mas o Conselho Municipal recusou-se a atendê-la, alegando que o Conselho já estava reconhecendo oficialmente sua inocência e, portanto, sua requisição resultaria supérflua. Em carta deixada para seu irmão italiano, ela reitera o pedido de que seu corpo seja submetido a exames, dizendo: "Não te apavores com minha morte, mas tranquiliza-te, pensando que com ela retorna a honra da nossa família. Sou vítima da difamação pública e não deixarei de ser perseguida, senão com a morte." Bom, sua morte provocou grande impacto na imprensa, tendo à frente o jornal Corriere della Sera, de Milão,
que se viu encorajado a persistir na denúncia da triste situação de muitas das colegas da professora toscana. Seu enterro causou grande comoção e em sua tumba foi posta uma lápide com a seguinte inscrição: a Itália Donati, professora municipal em Portiano, tão bela quanto virtuosa, forçada por ignóbil perseguição a pedir a morte, a paz e o atestado da sua honra. Nascida em Tintolese, em 1º de janeiro de 1863, morta em Portiano, em 1º de junho de 1886. Bem, o movimento pela avocação da instrução pública elementar ao Estado foi incrementado com as denúncias sobre as perseguições sofridas pelas professoras por parte da política local. Nos debates travados no parlamento e na imprensa, a tese da avocação enfrentou a oposição dos conservadores, principalmente dos católicos, que temiam o que chamavam de monopólio estatal, né? Quem viveu os anos 50, 60, sabe muito bem o que significa essa posição, né? O temor do monopólio estatal. E se arvoravam em defensores da autonomia local. Suas acusações se dirigiam principalmente aos socialistas, dado que estes ligavam a defesa da vocação, né, a defesa da passagem do ensino elementar ao Estado Nacional, né, ao caráter laico do Estado Nacional. Bem, por fim, a campanha resultou vitoriosa. E, em 1911, pela reforma Daneu-Credaro, o ensino primário foi colocado sob a responsabilidade do Estado Nacional, instalando-se o Sistema Nacional de Ensino, a partir do qual foi possível praticamente erradicar o analfabetismo. A experiência da Itália é também elucidativa, porque, embora unificado, o país era e ainda é formado por povoados com características bem diferenciadas, inclusive com dialetos distintos, incompreensíveis entre si. É comum sair de um pequeno povoado e, 1 quilômetro adiante, entrar em outro com dialeto totalmente diferente. Com a unificação, adotou-se uma língua comum, codificada a partir do dialeto florentino, que era falado apenas na região da Toscana, mas que, por ser a língua de Dante Alighieri, reconhecido como o maior escritor italiano, detinha prestígio suficiente para ser alçado à condição de língua nacional, que passou a vigorar para toda a Itália após a unificação. Consta que, em 1861, portanto, no ano da unificação, apenas 2,5% da população falava italiano, e somente 10% o compreendiam. Portanto, a esmagadora maioria sequer conhecia a língua. Em contrapartida, dados mais recentes indicam que 44% falam de maneira exclusiva ou predominantemente italiano. 5% falam um dos dialetos ou outros idiomas. 51% falam alternativamente italiano ou um dos dialetos. Ora, foi exatamente nesse quadro que se instalou o Sistema Nacional de Ensino na Itália, a partir da reforma de 1911, de iniciativa de Edoardo Daneu, que fora ministro da Instrução Pública entre 12 de dezembro de 1909 e 31 de março de 1910, tendo preparado o projeto de lei, e de Luigi Credaro, ministro de 1º de abril de 1910 a 19 de março de 1914, que conduziu o projeto à discussão e aprovação no Parlamento em 4 de junho de 1911. Eis porque essa lei ficou conhecida como Lei Daneu-Credaro, desses dois ministros. Bem, esse exemplo da Itália nos permite ver claramente a improcedência dos argumentos que se apoiam numa suposta necessidade de se preservar as especificidades locais para se posicionar contra a proposta de instalação do Sistema Nacional de Educação no Brasil. A experiência italiana mostra o inverso. Diante da diversidade das situações locais, a organização do Sistema Nacional de Ensino tornou possível a toda a população do país
o acesso às formas de expressão escrita, além de permitir, pelo aprendizado de uma língua comum, a comunicação entre todos os cidadãos italianos. Esse entendimento fica ainda mais claro nesta nota redigida por Gramsci nos Cadernos do Cárcere. A nota diz o seguinte: se é verdade que toda linguagem contém os elementos de uma concepção do mundo e de uma cultura, será igualmente verdade que, a partir da linguagem de cada um, é possível julgar da maior ou menor complexidade de sua concepção do mundo. Quem fala somente o dialeto e compreende a língua nacional em graus diversos, participa necessariamente de uma intuição do mundo mais ou menos restrita e provinciana, fossilizada, anacrônica em relação às grandes correntes de pensamento que dominam a história mundial. Seus interesses serão restritos, mais ou menos corporativos ou economicistas, não universais. Se nem sempre é possível aprender outras línguas estrangeiras, a fim de colocar-se em contato com vidas culturais diversas, deve-se, pelo menos, conhecer bem a língua nacional. Uma grande cultura pode traduzir-se na língua de outra grande cultura. Isto é, uma grande língua nacional, historicamente rica e complexa, pode traduzir qualquer outra grande cultura, ou seja, ser uma expressão mundial. Mas, com um dialeto, não é possível fazer a mesma coisa. Então, vejam, está bem claro aí, não é? Como é que você pode ter o domínio da diversidade. E hoje defende-se a diversidade como se defender a diversidade é manter cada um no seu gueto, né? Em lugar de possibilitar que eles ultrapassem os limites do seu local e compreendam o mundo, o universo, a humanidade, certo? Das quais eles fazem parte. Sejam efetivamente membros do gênero humano e não simplesmente membro de um cantinho qualquer dessa terra em que nós vivemos. Bem, o caso italiano e a citada reflexão gramsciana estão em consonância com a posição que venho defendendo quando afirmo que a melhor forma de fortalecer as instâncias locais não é, necessariamente, conferir-lhes autonomia, deixando-as, de certo modo, à própria sorte. Na verdade, a melhor maneira de respeitar a diversidade dos diferentes locais e regiões é articulá-los no todo, e não isolá-los. Isso porque o isolamento tende a fazer degenerar a diversidade em desigualdade, cristalizando-a pela manutenção das deficiências locais. Inversamente, articuladas no sistema, enseja-se a possibilidade de fazer reverter as deficiências, o que resultará no fortalecimento das diversidades em benefício de todo o sistema. Da mesma forma, também é reforçada a minha posição sobre a compatibilidade entre o regime federativo e o Sistema Nacional de Educação. Com efeito, contrariamente ao argumento de que a adoção do regime federativo seria um fator impeditivo da instituição do Sistema Nacional de Educação no Brasil, afirmo que a forma própria de se responder adequadamente às necessidades educacionais de um país organizado sob o regime federativo é exatamente por meio da organização de um Sistema Nacional de Educação. Isso porque, sendo a federação a unidade de vários estados que, preservando suas respectivas identidades, intencionalmente se articulam, tendo em vista assegurar interesses e necessidades comuns, a federação postula o sistema nacional, que, no campo da educação, representa a união intencional dos vários serviços educacionais que se desenvolvem no âmbito territorial dos diversos entes federativos que compõem o Estado Federado Nacional. Bem, é tempo, enfim, de concluir essas considerações sobre a questão da participação popular na luta pela implantação do Sistema Nacional de Educação no Brasil. Vimos os obstáculos e, especificamente, as dificuldades postas para as políticas educacionais.
Não obstante, porém, todas as dificuldades, é de grande importância a mobilização popular para que cheguemos a atingir o objetivo. Não é necessário, e oxalá não aconteça, o martírio de uma professora para incendiar a campanha pela implantação do Sistema Nacional de Educação no Brasil, como aconteceu na Itália. Já temos muitas professoras nos grandes centros, nas cidades do interior e nos rincões desse país, obrigadas a sobreviver com remuneração inferior ao salário mínimo. Sofrendo toda forma de constrangimento material e moral. Professores sobrecarregados de aulas, submetidos ao mandonismo local e trabalhando em condições precárias, com crianças também em situação de miséria moral, econômica, política, social e cultural. É preciso unir todas essas forças representadas por milhões de professores e milhões de crianças e respectivos pais que dependem de uma educação de qualidade para sair da situação ignominiosa em que se encontram. Mas a mobilização necessita ser guiada por um alvo preciso. No caso em questão, o alvo é a instituição do Sistema Nacional de Educação. Qual, no entanto, a ideia que temos disso que pretendemos instituir? Sem ter uma resposta clara a essa questão, corremos o risco de instituir algo que não corresponda à expectativa que nos mobilizou na luta pela sua instituição. Aliás, a aprovação do Sistema Nacional de Educação é algo agora praticamente assegurado, pois já se tornou matéria constitucional. Então, agora não é mais possível argumentar com inconstitucionalidade, porque já se tornou matéria constitucional com a aprovação da emenda número 59 de 2009, que deu a seguinte redação para o artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Este dispositivo, por estar incluído em nossa Carta Magna, impõe ao Congresso Nacional a aprovação de uma lei criando o Sistema Nacional de Educação. E o projeto de Plano Nacional de Educação, ora em tramitação no Senado, reitera essa exigência, definindo o prazo de 2 anos da entrada em vigor do novo PNE para dar cumprimento a essa exigência constitucional. Então, é isto que, conforme a informação do Chagas, o Senado estaria modificando, né? Portanto, o risco hoje não é que o sistema não venha a ser aprovado, mas que seja aprovado sem que isso signifique uma mudança efetiva nas condições que hoje vigoram na educação brasileira. Nós podemos ter a aprovação do nome e tudo continua como dantes, né, nas nossas plagas. Com efeito, vejam bem, com efeito, a própria nova redação dada ao artigo 14 pela emenda 59 contém uma impropriedade ao atribuir ao Plano Nacional de Educação o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação. Isso porque o sistema precede o plano, pois tem caráter permanente, enquanto o plano tem duração transitória, fixada, nesse caso, em 10 anos, né? Então, como é que é o plano que articula o sistema, né? Assim, se o plano vai se propor a articular o Sistema Nacional de Educação, isso supõe que já estaria existendo um sistema desarticulado, que caberia, então, articular. Isso traz o agravante adicional, pois a articulação é inerente ao sistema. Sistema já significa articulação dos vários elementos que o compõem, certo? Logo, se o que existe carece de articulação, então não se trata de sistema. O projeto de lei que institui o Plano Nacional de Educação, tal como ele foi formulado na Câmara dos Deputados, ele, de certo modo, atendeu aquele mandato constitucional, mas não o cumpre. Ele atende ao mandato, mas não o cumpre, uma vez que não fixa o objetivo de articulação do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, que é o que o dispositivo da Constituição determinaria. Em vez disso, de certo modo, restabelece a prioridade do sistema sobre o plano,
ao devolver o problema ao governo federal e daí ao próprio Congresso, estabelecendo no artigo 13: o poder público deverá instituir em lei específica, contados 2 anos da publicação desta lei, o Sistema Nacional de Educação responsável pela articulação entre os sistemas de ensino e regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Então, esse dispositivo do texto que saiu da Câmara, do Plano Nacional de Educação, restabelece a ordem própria, a ordem lógica das coisas, né? Quer dizer, é o sistema, é a instituição do sistema que vai assegurar a articulação e a viabilização das metas do Plano Nacional de Educação, né? Porque o Plano Nacional de Educação é formulado a partir de um diagnóstico de como o sistema está funcionando e de quais necessidades precisam ser atendidas. Então, ela pressupõe o sistema funcionando para que as metas sejam estabelecidas e os meios de sua obtenção sejam também providos. Assim, então, caberá a uma nova lei a instituição do Sistema Nacional de Educação. E, ao contrário do que está na emenda 59, será o sistema instituído pela nova lei que terá a incumbência de articular o sistema de ensino para a efetivação do plano. Vê-se, pois, que não se pode mais alegar qualquer impedimento jurídico para a criação do Sistema Nacional de Educação. Agora, no plano legal, as dificuldades que poderão emergir são de 2 ordens. A primeira diz respeito a que, em função de disputas em torno do tipo e da forma que deve assumir o sistema a ser instituído, os debates possam se estender indefinidamente, inviabilizando sua efetivação. É o que já está acontecendo com o plano, né? Que está se estendendo. Bom, a segunda dificuldade consiste no seguinte: aprova-se com facilidade a lei que cria o sistema, mas de forma genérica, o que o converte apenas no novo nome para aquilo que já está posto, sem nenhum influxo transformador nos rumos da educação. Eu acho que o risco principal que nós corremos é este, né? Porque é muito fácil agora o Congresso aprovar uma lei assim: fique instituído o Sistema Nacional de Educação, né? Cujo objetivo é articular os sistemas estaduais do Distrito Federal e os sistemas municipais. Então, Sistema Nacional de Educação vai ser um grande nome, quer dizer, um nome que expressa um grande guarda-chuva para dar cobertura para 27 sistemas estaduais e do Distrito Federal e 5.630 sistemas municipais. Certo? E cadê o Sistema Nacional? O Sistema Nacional não é isto. Eu vou indicar agora por que não é isso. Na verdade, a questão em pauta não se resume à aprovação de uma lei que passa a denominar a Organização da Educação Brasileira de Sistema Nacional de Educação. Aliás, para ficarmos no exemplo que eu considerei no tópico anterior, do caso da Itália, no texto da lei da Neu Credaro, em nenhum momento aparece a palavra sistema, seja na expressão Sistema Nazionale di Educazione, seja, como era comum na época, Sistema Nazionale della Pubblica Istruzione, né? Tinha o Ministério della Pubblica Istruzione, né? E se fosse instituir um Sistema Nacional de Educação, seria um Sistema Nazionale della Pubblica Istruzione, né? O que a reforma da Neu Credaro, quer dizer, a reforma da Neu Credaro criou o Sistema Nacional de Ensino, não porque usou esse nome, mas sim porque instituiu em cada província a administração escolar provincial na dependência direta do Ministério da Instrução Pública. A referida administração se constituiu pelo Conselho Escolar, órgão de direção geral, pela Deputação Escolar, órgão executivo, e pela Delegação Governativa, órgão financeiro,
envolvendo a participação do Ministério da Instrução Pública e das administrações provinciais e municipais. Foram instituídos ainda o ofício escolar, os círculos de direção didática e o patronato escolar, este último voltado para a assistência social escolar. Em suma, para conseguirmos instituir um Sistema Nacional de Educação em sentido próprio, isto é, que assegure a toda a população uma educação com o mesmo padrão de qualidade, será necessária uma grande mobilização dos setores populares articulados pelas várias organizações dos educadores reunidas em âmbito nacional, regional e local. Para isso, parece desejável retomar os fóruns em defesa da escola pública, nos níveis nacional, estadual e municipal. Nessa ampla mobilização, será preciso ir imprimindo cada vez maior clareza sobre o objeto de nossa luta, isto é, sobre o significado daquilo que queremos instituir. Precisamos avançar, assim, na compreensão da base de sustentação, da forma e do conteúdo do Sistema Nacional de Educação. A base de sustentação do sistema é assegurada pelo financiamento. Nesse aspecto, a bandeira que vem sendo defendida traduz-se nos 10% do PIB. Mas não podemos acreditar que os recursos que faltam para atingir a meta de 1/10 do Produto Interno Bruto virão simplesmente de algo como o pré-sal, né? Isso porque não sabemos quando esses recursos estarão disponíveis. B, também não sabemos qual será seu montante. E C, trata-se de recursos que provirão de uma fonte não renovável. Portanto, é fundamental que os recursos adicionais que estamos reivindicando provenham de fontes efetivas, o que, aliás, já está presente no próprio conceito de PIB. Este é, com efeito, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, sendo aferida anualmente. Então, trata-se de, a cada ano, uma vez conhecido o montante do PIB, destinar no ano subsequente 10% para a educação. É claro que aí estarão os do pré-sal, na medida em que o pré-sal foi explorado, né? Então, é a riqueza nacional. Agora, o fato de destinar recursos específicos é um avanço, mas não podemos perder de vista, né, que o percentual mínimo destinado à educação tem que ser definido como algo permanente, porque, senão, nós já podemos ter vários problemas que temos hoje, mesmo com os chamados recursos do pré-sal, né? Um deles, no limite, é que esgota-se o pré-sal, e aí, então, onde é que nós vamos encontrar recursos para a educação, né? Mas, antes disso, quer dizer, antes que esses recursos existam, eles já estão sendo disputados com a área de educação e já se anuncia uma sua malversação. Um exemplo disso é a proposta do presidente do Senado, né, de conceder transporte gratuito a todos os estudantes do país com os recursos do pré-sal. Por quê? Porque se os recursos do pré-sal vão para a educação, estudante está na área de educação, logo, transporte de estudantes se cobre com recursos do pré-sal. Então, recursos para transporte não é recurso para educação. Houve uma luta que nós desenvolvemos há vários anos, né? Chegamos a colocar na LDB, né, a limitação, quer dizer, o que deve ser considerado como recurso para a manutenção e desenvolvimento do ensino e o que não pode ser considerado como recurso para a manutenção e desenvolvimento do ensino. No projeto de LDB estava que merenda escolar não pode ser considerado, então tem que vir de outras fontes, né? E também transporte escolar não pode ser considerado. Merenda escolar passou na LDB, mas transporte escolar não passou. E hoje ainda se continua usando recursos da educação para o transporte escolar. Agora, a proposta do senador vai mais além, porque não é só transporte escolar, aquele transporte organizado para viabilizar que as crianças cheguem à escola, né? É transporte de estudantes, né? No ano inteiro, todos os dias, para onde quer que ele vá, né?
ele vai ter o seu transporte coberto com recursos da educação. Então, o montante destinado à educação, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação, já começa a ser desviado. Bem, a forma do sistema diz respeito à articulação dos diversos entes federativos na organização do sistema nacional em regime de colaboração. Aqui é preciso quebrar a lógica atual hierarquizada, que coloca cada nível de ensino sob a responsabilidade de cada instância federativa em sentido ascendente. Os municípios com educação e ensino fundamental, os estados com ensino fundamental e ensino médio, e a União com as escolas técnicas profissionais e o ensino superior. Em lugar dessa responsabilização verticalizada, cabe fazer uma distribuição horizontal, na qual cada ente federativo assume, em relação ao sistema como um todo, responsabilidades consentâneas com suas capacidades e experiência consolidada. O conteúdo do sistema se reporta ao tipo de educação a ser desenvolvido nos vários níveis e modalidades em que se distribui o ensino, desde a educação infantil até a universidade. Em intervenções anteriores, procurei apresentar subsídios sobre esses aspectos, tanto sobre a base de sustentação, como sobre a forma, como sobre o conteúdo também. Inclusive, na CONAI de 2010, o último tópico da minha conferência tratava exatamente do tipo de educação que o sistema educacional deveria prover. E aí eu indicava como os currículos devem levar em conta uma nova visão de cultura que engloba também as ciências duras como cultura a ser aprendida nas escolas, articuladas com as ciências humanas. Então, não é possível retomar todos esses aspectos nesse momento. Espero, porém, que ao longo desta reunião da ANPED, assim como na próxima CONAI, que se realizará em fevereiro de 2014, tenhamos oportunidade de aprofundar esses temas, dando assim um passo importante na direção da grande mobilização que deverá potencializar a participação popular na definição dos destinos de nossa educação. E, sendo 2014 um ano de eleições nacionais, aproveitemos a oportunidade para contagiar todas as campanhas políticas com o tema da construção e instalação do Sistema Nacional de Educação no Brasil. Muito obrigado.